Olá, seja bem-vindo ao nosso canal oficial do YouTube. Eu sou o pastor Márcio Rocha, pastor da Comunidade Evangélica da Zona Norte, e temos o prazer e a alegria de receber você. Eu espero que a palavra que você vai ouvir agora venha de impacto no seu coração, trazendo paz, alegria e muito mais do que isso, conhecimento da Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Deus te abençoe, divirta-se. Como eu estou feliz de poder rever vocês, né? E eu estava ali pensando, quando a Júlia estava falando de quarentena, a gente estava em casa guardado, e eu não sei a quarentena de vocês. A minha eu tentei ficar guardado, fiquei sim, mas aconteceram uns episódios assim um pouquinho loucos, né? Logo no início da quarentena, ainda não sabia muito bem o que era, como é que estava, e eu quis ficar guardado de verdade, trancado dentro de casa. E um domingo à noite, o culto estava acabando, o Bernardo foi tomar banho. Quando ele voltou para a sala, eu falei, cara, tu não se secou direito. Aí ele correu para o banheiro para se secar. Ele tomou um tombo dentro do banheiro e começou a gritar, a gente correu com ele para o hospital. Ele conseguiu fraturar o cotovelo, gente. E tudo que eu não queria na quarentena era ir num pronto-socorro. Tudo que eu não queria é ir no hospital. Quando eu me vi naquele lugar, ainda não tinha esse negócio de bota máscara, tira máscara, sem máscara. Eu no hospital, eu cheguei, aí eu fui com a Renata e já foi assim, como é que eu vou fazer para entrar direto? Eu conheço a menina que trabalha lá no hospital, eu presto serviço nesse hospital, e eu fiquei, mas domingo à noite ela pode estar dormindo, o que eu vou fazer? Eu falei, já sei, é uma emergência de verdade. Eu vou embicar o carro na porta onde eu vejo as pessoas chegarem de emergência que vão deixar eu entrar. Só assim eu não passo pela recepção, eu vou evitar isso tudo. E assim eu fiz, eu parei o carro, o cara veio, eu vou pegar uma cadeira de roda, eu falei, não, é uma criança, deixa que eu levo no colo. A gente pegou, ele está ali, está bem, ficou de gesso aí uns 30 dias, né, filho? Ficou bastante tempo de gesso, mas foi bom para ele ficar calmo. Né? E mais algumas coisas que aconteceram na quarentena que era para a gente ficar guardado, mas não adianta. Às vezes a gente precisa sair, a gente precisa correr, né? E eu quero convidar essa noite você a ler comigo. A gente vai ler um pouquinho a Bíblia, tá? Em Atos, capítulo 16, a partir do versículo 16. Eu estava falando com a Júlia antes de começar o culto, eu não sei se ela conseguiu entender muito bem que falar de máscara é complicado, né? Mas essa palavra o Senhor gerou no meu coração num domingo de manhã, onde a gente estava aqui, ela estava ministrando e ela falou sobre essa passagem, e eu estava ali atrás, e nesse domingo eu estava assim, muito para baixo mesmo, porque eu chego na igreja e as cadeiras já estavam arrumadas. Nossa, eu acostumado a ver a igreja cheia, eu vendo aquelas cadeiras, aquilo me deu um negócio, eu falei, Senhor, pelo amor de Deus, manda essa cura, Senhor. A minha oração, quem me conhece sabe que a minha oração é todo dia, Senhor, por favor, move um cientista evangélico para ele não falar que foi outra pessoa, que foi ele, mas que foi o Senhor que deu essa fórmula, que isso de um dia para o outro, isso pode ser, e essa tem sido a minha oração. E nesse domingo, aquela palavra que a Júlia ministrou, aquilo me deu um levante, que ela falou dos alicerces, quando Paulo e Silas estavam presos. Eu falei, cara, meu alicerce não pode sofrer abalo não, ele tem que estar firme. Isso aqui aconteceu, acontecem mais coisas, mas a gente tem que permanecer firme. E eu comecei a estudar essa palavra, e eu queria falar muito de alicerce, muito de alicerce. Até que o Senhor falou assim, não, aquela palavra foi para você. Eu tenho uma outra coisa. Aquela palavra foi para você naquele momento. Eu comecei a entender que às vezes a gente recebe uma coisa e a gente quer passar para todo mundo. Mas tem algo que é particular, é seu. E não adianta você compartilhar com os outros, não adianta você querer colocar na cabeça de alguém se Deus falou aquilo para você, né? Quando a gente vai num restaurante bom, a gente logo liga para os amigos, aquele restaurante é top, é legal. Mas pode ser que ele não goste.
E a palavra do Senhor, ela é muito direta às vezes. Naquele dia ela falou comigo. E eu fui. E o Senhor, não é isso, eu quero te mostrar uma outra coisa. Eu vou ler, a leitura é um pouquinho extensa, mas eu quero ler todo o restante do capítulo 16. Deixa eu tentar ler no celular, porque na Bíblia aqui está... A letra está pequena. Atos 16, a partir do versículo 16. Certo dia, enquanto íamos ao lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava possuída por um espírito pela qual ela predizia o futuro, com suas adivinhações. Ganhava muito dinheiro para os seus senhores. Ela seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vieram anunciar como vocês podem ser salvos. Isso continuou por vários dias, até que Paulo, indignado, se voltou e disse ao espírito dentro da jovem: eu ordeno, em nome de Jesus, saia dela. E no mesmo instante o espírito a deixou. Quando os senhores da escrava viram que suas expectativas de lucro haviam sido frustradas, agarraram Paulo e Silas e o arrastaram à presença das autoridades na praça do mercado. Estes judeus estão tumultuando a cidade, gritaram para os magistrados. Eles ensinam costumes que nós, romanos, não podemos seguir, pois contrariam as nossas leis. Logo, uma multidão revoltada se juntou contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que os dois fossem despidos e açoitados com varas. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu ordens para não os deixar escapar. Por isso os colocou no cárcere interno, prendendo-lhes os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos ouviam. De repente, houve um forte terremoto, e até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Quando o carcereiro acordou, viu as portas da prisão escancaradas, imaginando que os prisioneiros haviam escapado. Puxou a espada para se matar. Paulo, porém, gritou: não se mate, estamos todos aqui. O carcereiro mandou que trouxessem luz e correu até o cárcere, onde se prostrou, tremendo de medo, diante de Paulo e Silas. Então, eles o levou para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você e sua família serão salvos. Então pregaram a palavra do Senhor a ele e a toda a sua família. Mesmo sendo tarde da noite, o carcereiro cuidou deles e lavou suas feridas. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Depois levou-os para sua casa e lhes serviu uma refeição, e ele e toda a sua família se alegraram porque creram em Deus. Na manhã seguinte, os magistrados mandaram os guardas ordenarem ao carcereiro: solte esses homens. Então o carcereiro mandou dizer a Paulo: os magistrados disseram que você e Silas estão livres, vão em paz. Paulo, no entanto, respondeu: eles nos açoitaram publicamente, sem julgamento, e nos colocaram na prisão. E nós, cidadãos romanos, agora querem que vamos embora às escondidas? De maneira nenhuma. Cadê? Mudou aqui. Desculpa, mudou aqui sem querer. Eu parei em que versículo aí? 37? Opa. Paulo, no entanto, respondeu: eles nos aceitaram publicamente, sem julgamento, e nos colocaram na prisão. E nós somos cidadãos romanos. Agora querem que vamos embora às escondidas? De maneira nenhuma. Que venham eles mesmos e nos soltem. Os guardas relataram isso aos magistrados, que ficaram assustados por saber que Paulo e Silas eram cidadãos romanos. Foram até a prisão e lhes pediram desculpas. Então trouxeram para fora e suplicaram que deixassem a cidade.
Quando Paulo e Silas saíram da prisão, voltaram à casa de Lídia, ali se encontraram com os irmãos e os encorajaram mais uma vez, depois partiram. Pai, muito obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra. Agora eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor me use, Pai, como, Senhor, um vaso em Tuas mãos, Pai. Que eu possa ser canal, Pai, do Teu fluir, Senhor, nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu li por várias vezes esse texto. E assim, comecei a pesquisar. Essa era a segunda viagem de Paulo, né? A segunda viagem que ele fazia. Ele estava com Silas e tinha também uma comitiva com ele. E quando eu comecei a pesquisar, né, eu vi que quem relata Atos, né, os estudos vão dizer que quem relata Atos é Lucas, né, um médico. E Lucas, eu gosto bastante do livro de Lucas, porque ele é um livro mais detalhado, é um livro rico em detalhes. E Lucas, quando escreve, é um médico escrevendo. E quando um médico vai falar com você, é engraçado. Eu vim conversando com a Renata e eu falei com ela. É engraçado quando a gente fala de dor de cabeça, a gente está com uma dor de cabeça. Um médico ele vai falar, não, você está com a cefalívia, que não sei o quê, do cérebro e alguma coisa. E é assim, porque ele entende do assunto, ele pesquisa. E um médico, quando vai relatar alguma coisa, ele tenta ao máximo te dar uma clareza de informação. E Lucas, ele faz isso. Então, por isso que os estudiosos creem que, pelo tempo e pela forma da escrita, quem escreveu Atos foi Lucas. Então, Lucas vem relatando isso. E por que eu estou falando isso? Mais à frente vocês vão ver a importância disso, de todos esses relatos. No início do texto que a gente leu, dizia de uma jovem que ela estava possuída. E ela vai ao encontro dessa comitiva de Paulo, encontra com eles, e ela era espécie de uma adivinha, né? Ela adivinhava o futuro das pessoas e ela cobrava para isso, ela ganhava dinheiro com isso. E ela dá de cara com Paulo, e ela começa a seguir Paulo e a declarar o que Paulo vinha falando. Nossa, esse homem aí, ele traz boas novas, ele traz coisas boas. E ela começou a falar, até que chega um ponto, Paulo faz o quê? Opa, tem algo errado aqui. Expulsa o demônio e sai. E eu fiquei pensando nisso, como que uma pessoa que a princípio, como eu falei, quem escreveu foi Lucas, não tem detalhes nenhum dizendo que ela estava fazendo algo errado. Mas Paulo, ele tem um discernimento que na maioria das vezes eu e você nós não temos. Por quê? Essa mulher, ela gerava lucro para os seus senhores. Ela ali, Paulo estava anunciando as boas novas, gente. Todo mundo estava seguindo Paulo. Tipo assim, ele tinha mais seguidores do que ela no Instagram. Ela olhou aquilo e falou, estou perdendo os meus, eu vou andar com esse cara. Por quê? Eu andando com ele, daqui a pouco eles vão começar a falar comigo, me procurar, e eu vou poder lucrar para os meus senhores. E às vezes eu e você, as pessoas estão perto da gente e a gente não consegue ter esse discernimento. Que elas não estão ali para andar conosco, elas estão para se aproveitar de algo que nós temos. Eu não sei você, mas em alguns lugares que eu passei, eu pude perceber que algumas pessoas se aproveitam disso. E a gente precisa ter esse feeling e ser radical. Por quê? Porque se Paulo deixasse aquela mulher andar com ele, daqui a pouco ela ia ser apontada. Ó, você fala disso, mas quem anda com você faz feitiçaria. Quem anda com você revela umas coisas aí, ainda cobra para isso. E por isso os senhores daquela mulher, eles se revoltam com Paulo. Nossa, eles chegaram para Paulo, para os magistrados, e ó, esses homens aí, ó, estão errados. E aqui está um ponto chave. Paulo, se a gente começar a ler sobre Paulo era um cara muito estudado, era um cara que ele conhecia muito bem as leis. Em algumas histórias que eu li, né, de estudiosos, falam que Paulo ele tinha condições de ser um magistrado, um advogado naquela ocasião. E Paulo era romano, ele tinha dupla nacionalidade. Paulo era judeu por nascimento
E romano por quê? Seus pais eram comerciantes e adquiriram a cidadania romana. E Paulo é romano também. Um romano, ele não podia ser açoitado sem antes ser julgado. E Paulo não revela isso. Paulo, ele fica quieto e ele é açoitado. Eu fiquei pensando isso. Algumas vezes a gente, não, ó, pô, me ajuda aí, cara. Eu sou pastor, pô, me ajuda aí, eu sou filha do pastor, deixa eu entrar aí, cara. E Paulo deixou que as coisas acontecessem porque ele tinha um propósito. As viagens missionárias de Paulo eram para pregar o evangelho, e isso ainda não tinha acontecido. Então, em meio ao propósito, ele se cala. Ainda não aconteceu, então, ó, eu preciso me calar. Ele não sabia o que ia acontecer, mas ele se calou. Ele não, isso é meu direito, né? Agora eu tenho esse direito. Vocês não podem me encostar sem antes eu ser julgado. Vocês precisam me julgar para depois me bater. Não, Paulo fica quieto. Eu fiquei, nossa, é muito sangue frio ficar quieto numa ocasião dessa. Eu falei, será que alguém pode ter esquecido de relatar alguma coisa? Não, quem relatou o livro de Atos foi Lucas. Foi um médico, um cara detalhista, um cara cirúrgico, um cara que entende. Então, se tivesse algo diferente, estaria na palavra. Ele não deixaria nada de fora. E quantas vezes, sabe o que eu lembrei? Lá no dia que o Bernardo se machucou, eu queria fazer o quê? Ligar para a mulher. Falei, cara, eu ligo para ela ou não ligo? Porque eu não gosto de fazer isso, eu nunca liguei para ela, eu já cheguei lá, passando mal, ela me viu na recepção, o que você está fazendo aqui? Eu falei, não, estou esperando ser atendido. Ela, não, entra por aqui, Fabrício. E nesse dia, eu entrei direto, sem nada, a gente foi direto fazer uma radiografia, e eu fiquei pensando nisso, eu falei, nossa Senhor, como Tu és fiel. A gente não precisa de algumas coisas que a gente quer abrir porta, onde Deus falou, não vou abrir agora, segura. A gente quer se prevalecer de alguma, a gente quer se justificar com algumas coisas, onde Deus fala assim, não, segura que no final tem algo separado para você, segura. E Deus falou muito comigo com relação a essa ida do hospital. Está vendo? Se você tivesse ligado para ela, talvez demorasse mais, porque você ia ter que fazer o quê? Chegar lá na recepção, se apresentar, ver com quem ela falou. Não, nesse dia eu cheguei direto, Júlia. Entrei direto. Falei, Senhor, obrigado, porque eu estou entendendo a Tua palavra. Às vezes a gente precisa se calar. Não é que a gente está no nosso direito. Deixa o Senhor te guiar. Deixa, foi Ele que estava conduzindo Paulo nas viagens missionárias. E até o momento, Paulo ainda não tinha exercido o propósito dele. Não há relato de nenhuma conversão, ele estava ali para pregar o evangelho. Até aquele momento não tinha relato de conversão. Paulo é preso. Não só preso, tá aqui, a gente leu, ele foi lá para o fundo, lá para baixo, vai ficar lá e vai ficar lá quietinho. Ele está machucado, ele tinha direitos. E o que Paulo estava fazendo? Adorando. Ele não deveria ter sido açoitado dessa maneira. Ele era romano. Mas ele estava lá, não estava murmurando. Quantas vezes eu murmuro, você murmura. E ele está lá adorando, machucado, mas adorando. Está sofrendo, mas está adorando. Está preso, que nem a gente está dentro de casa, mas está adorando. Não estava murmurando. Nesses estudos, algumas pessoas foram capazes de escrever e colocar e divulgar que a gente não pode afirmar realmente que o terremoto aconteceu porque eles estavam adorando. Falei, a fé é de cada um. A fé é de cada um.
mas estava lá, ó, aconteceu um terremoto. E aonde eu tentei ficar preso no dia que a Júlia ministrou aqui, que ela falou de alicerce, eu fiquei, nossa, mexer com alicerce é uma coisa muito séria, né? Eu tenho um conhecido que ele está fazendo uma obra na casa dele, ele foi colocar uma laje, não tinha laje, ele morava lá com telha, com tudo, e foi botar uma laje. Ele falou assim, ó, depois que eu botei a laje, as portas que estavam fechadas não abriram, e as que estavam abertas não fecharam. Porém, quando eu mexo no alicerce, toda estrutura ela se move. Eu falei, nossa, isso aí é... Ele foi lá e mexeu, ele não derrubou nada, ele só abriu as correntes e abriu as portas. Foi só isso. Como é que alguém vai falar que esse terremoto pode ter sido casualmente? Mas tudo bem, a fé é de cada um. Se a Bíblia fala que se eu tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, eu vou falar para aquele monte, vai para lá, e ele vai... O que é um terremoto? Ah, pode não ter acontecido, aí eu vou no que o pastor Márcio tem falado e eu tenho aprendido. Ah, Deus permitiu que esse vírus... Deus permite sim, mas Deus não quer prejudicar ninguém. Ele não quer maltratar ninguém. Ele pega isso aí, ele faz um propósito para a vida dele. Quantas pessoas não tinham uma vida com o Senhor e passaram a ter? Quanta gente do meu trabalho falando assim, cara, ora aí que o negócio está brabo. Só que os caras não são crentes. Mas eles estão lá. Teve uma vez, eu vou falar, se assistir já era. Fui ligar para o meu chefe, 7h pouca da noite, que a gente tinha uma reunião, e deu o horário, e ele não ligava, eu liguei, ligando, ele não me atendia, daqui a pouco rejeitou a ligação. Falei, ele que marcou a reunião, tudo bem. Daqui a pouco ele liga e fala assim, não, porque a gente estava aqui, né, aí estava fazendo uma reuniãozinha aqui, tá, e ele sem graça de falar. Falei, pô, tá tudo bem, fazendo uma reunião à noite? Não, a gente estava fazendo uma oração aqui, né, as coisas vão acontecendo. Eu falei, tá, legal. Legal. Talvez se não acontecesse isso, ele não teria tempo de chegar em casa e se reunir com a família dele. O Senhor, ele transforma o ambiente, né? Ezequiel vai falar disso. Um vale de ossos secos transforma a vida. Um momento que a gente está passando, onde é um terrorismo, não. É um momento onde você entra para o seu quarto e vamos praticar a palavra, secreto, vamos ler mais, vamos aprender da palavra. Isso não vale só para a Bíblia, não. Vale para os estudos também. Não sei quem falou, eu estou conseguindo fazer um curso de inglês que agora está de graça. Porque os cursos se viram assim, a gente precisa colocar, pelo menos o básico a gente dá, depois que voltar a gente tenta captar esses alunos. Tem tempo agora. Você precisa saber que tudo que o Senhor permite, Ele tem um propósito, e nunca vai ser um propósito para te levar para baixo, sempre é te jogar para cima. Ele permite Paulo ser açoitado e ir para uma prisão, um terremoto, se abre tudo, e um detalhe, gente, quando a gente está no propósito, a gente não faz besteira. Paulo podia ter fugido, as portas se abriram, eu vou embora, o Senhor abriu isso aqui. Eu vou embora, as portas se abriram, isso é um milagre. Não, ele não queria sair como fugitivo. Ele não queria sair como fugitivo. E o legal dessa história é que aquele carcereiro, a Bíblia não fala que ele acordou com um terremoto. Ele acordou e as portas estavam abertas. Eu não sei quanto tempo Paulo estava lá com a porta aberta esperando aquele cara acordar para ir embora. Mas Paulo foi frio o suficiente para esperar o Senhor mandar uma pessoa para ele cumprir o propósito dele. Ele ficou parado lá, as portas estão abertas, mas daqui eu não saio. O Senhor tem um propósito para mim. Eu não vou entrar na ilegalidade por nada. Eu não vou deixar essa porta que se abriu ser algo para falar de mim. Não, eu vou esperar. Eu entrei aqui de uma forma, eu tenho que sair dessa forma.
eu entrei aqui sem ser julgado, errado, eu vou ter que sair de uma forma correta. E aí que vira tudo. O carcereiro, ele vê a postura de Paulo, e aquela mulher lá que falava que Paulo estava pregando o evangelho, estava falando em nome de Salvador, ele lembra, porque a Bíblia não vai falar que Paulo estava pregando na prisão. Paulo estava adorando e o carcereiro estava dormindo, pastora. Paulo estava orando e o carcereiro estava dormindo. Quando ele acorda, tudo já tinha acontecido, gente. E Paulo está lá. E ele fala, cara, não se mata não, fica tranquilo, a gente está aqui. Eu estou aqui para pregar o evangelho, não estou aqui para prejudicar ninguém. Aquela mulher lá é outra história. O lucro dela, ela se vê com Deus dela. Estou pregando o evangelho. Aquela mulher lá é outra história. Aqui não, aqui eu vou falar das boas novas. Aquele carcereiro, ele aceita Jesus e leva Paulo para casa e dá o tratamento que a gente leu aqui. E eu fiquei muito impactado com isso. Porque Paulo, em nenhum momento ele vai se privilegiar que o cara era cidadão romano. Não, ele agiu da maneira correta, ficando quieto. Ele aceitou Jesus e agora os magistrados viram o que aconteceu. Esse cara não pode ficar aí, pode ir embora. Aí sim ele bate no peito e fala, eu sou cidadão romano, eu quero que eles venham aqui me soltar. A gente só pode reaver algo quando a gente não vai prejudicar ninguém. E a gente não vai tirar vantagem disso. Ele fala, não, agora eu quero que eles venham aqui. Agora eles vêm me soltar. E não tinha o que fazer. Ele era cidadão romano, por direito. E essa noite eu queria trazer para a gente refletir. Qual é o nosso propósito? O que a gente tem que levar sem prejudicar as pessoas? O que a gente precisa fazer sem precisar empurrar a porta? Paulo, ele era um cara que ele matou os evangélicos, depois ele se converte. E ele podia muito bem deixar o lado humano dele falar mais alto no momento desse. Mas o cara se permite ser açoitado, ser preso. E quantas vezes eu e você tivemos o privilégio de ficar calados e não nos calamos? Quantas vezes uma portinha se abriu e a gente tentou empurrar, ela não tinha nem terminado de abrir, a gente tentou empurrar. Eu já falei isso aqui. Aonde eu morava, na rua que eu morava, tinha um cara que ele era muito influente nos bombeiros. Ele foi secretário de alguma coisa do estado, e o filho dele se candidatou. E no dia da eleição, todos os meus amigos estavam trabalhando para o filho dele. E todo mundo entrou para o bombeiro, e no dia da prova estava todo mundo trabalhando também para o filho dele. Ninguém foi fazer prova. O Fabrício podia estar junto também, me chamaram de bobo. Mas hoje acho que não tem mais ninguém lá dentro. Porque descobriram. Só tem um cara que está lá dentro. Que esse cara, ele resolveu ir no dia da prova e fazer a prova, passou e está lá até hoje. Ele não pôde ser tirado. Talvez eu pudesse ter feito a prova também e entrado. Mas eu preferi não me envolver com nada daquilo. Uma porta aparentemente se abriu. Mas isso não é para mim, não. Talvez uma brechinha
tem aparecido para você para um esqueminha legal. Se corrompe com isso não. Paulo tinha toda a legalidade de não ser açoitado. E ele fica quieto. A prisão se abre e ele fica lá esperando. Eu preciso cumprir o meu propósito. Eu preciso cumprir o meu propósito. Talvez agora nessa quarentena, que já dura mais de 100 dias, que para mim quarentena fosse 40 dias, você tenha tido algumas oportunidades de deixar essa porta fechada e você tentou abrir. Mas essa noite é a oportunidade de você ficar quietinho, que vai acontecer um terremoto. Vai acontecer algo que, se você se posicionar, que não adianta. Os magistrados vão ter que chegar até você e falar: você vai precisar sair daqui. Foi assim com Paulo. Depois você pode ir lá e pode ler novamente esse texto e conseguir perceber que Paulo, ele podia ter feito muita coisa para não estar ali, não passar por essa situação. Ele podia ter se calado com aquela mulher, mas ele não se calou. Aparentemente ela estava ajudando, mas ela não estava. Ela queria de alguma maneira tirar vantagem. Ela queria de alguma maneira tirar vantagem. Cuidado com as pessoas que querem tirar vantagem contigo. Afasta. Pode ser uma falsa aparência. O que eu mais amo nisso é que Paulo, ele cumpre o propósito dele para depois partir. A frieza dele. Eu fiquei: Senhor, por que às vezes a gente parece tão calmo e a gente não tem essa frieza? Numa hora a gente explode. Mas eu venho aqui te dizer: fique tranquilo, adore, o terremoto vai acontecer. O terremoto vai acontecer na sua vida, mas a hora que ele acontecer, espera, porque o Senhor, ele não faz meio milagre, ele faz um milagre por completo. Ele não faz, ele abre e depois você empurra, não. Ele escancara a porta, assim como fez com Paulo. Os caras num dia mandam açoitar e prender, no outro dia vão lá liberar, e ele fala assim: não, se eles quiserem que eu saia daqui, manda eles virem aqui e me soltar. Me prenderam ontem, mandaram me prender ontem. Hoje, eles que venham aqui. Foi muito marrento, né, esse cara? Isso não é ser marrento, não. É ter segurança do lugar onde ele está, do propósito que ele está seguindo. É ter segurança do que Deus chamou para ele fazer. É estar certo que só depois que ele cumprisse o propósito dele, ele poderia sair daquele lugar. Eu não sei se você está conseguindo entender isso, mas não se mova se o Senhor não mandou você se mover. Não saia do seu lugar se o Senhor mandou você ficar. Há uns 10 anos atrás eu trabalhava no RH de uma empresa muito grande. E eu fui ali adquirindo conhecimento, e um belo dia o meu telefone toca. E aí, cara, como é que você tá? Tudo bem? Tô. Pô, lembra que eu falei para você ganhar experiência, você ir para aí e depois você vir trabalhar comigo? Falei: lembro. Então, é hora. É hora? É. Beleza. Vou falar com a minha esposa, nós vamos orar e a gente conversa. Cheguei: Renato, ó,
Ele me falou isso, ele me ofereceu o dobro do meu salário, ele não me perguntou quanto eu ganhava, mas o que ele já me ofereceu é o dobro. Mas vamos orar e eu vou falar com a minha gestora. Vamos embora, tá certo, tá certo. Fui conversar com a minha gestora, ela falou assim, eu não sei quanto ele te ofereceu, mas de cara eu dobro o teu salário para você ficar. Aí eu fiquei pensando, eu falei, cara, isso é uma big empresa. Fico ou não fico? Falei, não. Só quando eu falei que ia sair, que ela veio me dar aumento, dobrar meu salário assim de uma hora para outra. Não vou ficar aqui, meu coração não está em paz. Orei com a Renata, falei, estou indo embora. Um ano depois, a empresa saiu do Rio, não tem mais ninguém no RH da empresa. Talvez, quando eu falei para alguns colegas que eu estava saindo de lá e indo para essa empresa, alguns pensaram assim, esse cara é maluco. Como é que ele sai de uma empresa dessa? E eu estou nessa empresa, acho que é 13 anos, 12 anos, não sei. Altos e baixos, o mercado sobe e desce, mas eu continuo lá. Eu continuo fiel. A porta que abriu, não adianta. Não adianta, é onde você vai permanecer. Se Deus te mandou para aquele lugar, é lá que você vai ficar. Falava, cara, tu é maluco, tu sair de uma empresa dessa, com oportunidade de crescer, tu vai para uma outra. Deixa, o Senhor falou comigo, deixa que eu vou. O Senhor, Ele fala. E não importa o que te ofereçam. Se Ele te deu uma direção, vai. Não tenha medo. A direção de Paulo foi fique. E ele ficou. Por isso, não só o carcereiro, a Bíblia vai falar que a família dele. E se a gente for estudar, lá em Filipenses, se eu não me engano, 3, Paulo ele vai falar da igreja de Filipe e vai se arremeter a esse carcereiro. Vai lembrar disso, porque foi uma coisa marcante para a vida dele. Não se arrependa do que o Senhor está fazendo na sua vida. Espere, a hora de andar, a hora de sair da prisão, vai acontecer. Talvez na sua vida, uns aqui estão esperando um terremoto, um já está no terremoto, daqui a pouco o carcereiro vai falar contigo, agora você pode sair. Vai falar assim, opa, manda vir falar comigo. Manda vir falar comigo. Amém? Receba essa palavra em nome do Senhor. Aplauda o Senhor. Amém?